dia, oitavo ano. Vamos começar o nosso dia com o seguinte pensamento: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final de contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Que assim seja, né? Às vezes a gente é bom com as pessoas, você tem boas atitudes, você ajuda seu próximo e dá a impressão que você não tem esse retorno, né? Mas nunca vamos esquecer que Deus está acima de todos e de tudo e Ele está vendo o bem que você faz, né? Então continuemos sendo pessoas bondosas, pessoas honestas, pessoas dignas, como nós sempre fomos. Ok, galera? Espero que estejam todos bem. E nessa semana, a aula que a professora Leia organizou para vocês é um pouco diferente, tá? Nós vamos retomar um pouco sobre a Era Napoleônica, que foi a nossa aula da semana passada. Por que a prof vai estar retomando isso daí? Porque eu quero que vocês organizem uma atividade sobre a Era Napoleônica. Um trabalhinho bem bacana que ano passado a turma fez, ficou show de bola. E aí por isso que a prof vai retomar um pouquinho sobre a Era Napoleônica, beleza? Então vamos lá. Todo o capítulo, toda essa revisão que a gente vai estar falando, vai falar sobre Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte, ele nasceu em 1769, tá? A Era Napoleônica, que trabalhando semana passada, é de 1799 a 1815, tá? Antes de 1799, antes de ser a Era Napoleônica, Napoleão teve sua campanha militar no Egito. Isso é 1798, 1799. Era Napoleônica começa com o 18 de Brumário, ok? Que é em 1799. Isso a gente viu já na última aula, a prof já mencionou isso para vocês na última aula, tá? Que seria no dia 9 de novembro de 1799 esse fato, ok? Quando ele faz esse golpe, né, assume esse governo, em 1800 ele já vai criar o Banco da França e vai criar a moeda chamada franco, ok? Isso em 1800. Em 1802, ele torna-se cônsul vitalício. Por que cônsul vitalício? De 1799, golpe de 18 de Brumário, até 1804, ele administra a França num sistema conhecido como consulado, tá? Então, ele se torna cônsul vitalício em 1802. Em 1802, ele também cria o Liceu. O Liceu é como se fosse uma escola secundarista, uma escola de ensino médio, digamos assim, tá? Em 1804, ele cria o Código Civil Napoleônico, que eu também mencionei na última aula com vocês, tá? Que era uma forma de acabar com todos os resquícios absolutistas que existiam, acabava com as isenções e os privilégios que eram concedidos aos reis, aos nobres, aos senhores feudais. Então, era uma tentativa de regulamentar tudo aquilo que a Revolução Francesa estava propondo, ok? Em 1804, então, tem fim o consulado e inicia-se o Império de Napoleão. Tá? Para o final, a aula passada também falou desse Império Napoleônico, tá? Onde Napoleão vai se auto-coroar imperador, ok? Durante esse império dele, ele vai tentar, de certa forma, né, com as suas
guerras expansionistas, as guerras napoleônicas, né? As campanhas militares, as guerras libertadoras, né? Que seria libertar todo mundo, as regiões, né? Do absolutismo. Ele vai tentar invadir a Inglaterra, tá? Em 1805, numa batalha conhecida como Batalha de Trafalgar. O prof também mencionou isso na semana passada. E ele acaba sendo derrotado. Tá? O que ele vai fazer na tentativa, então, de atingir a Inglaterra? Ele vai decretar em 1806 o bloqueio continental. Nem todos os países... O que dizia o bloqueio continental, né? Consistia no fechamento dos portos para os países europeus praticarem o comércio com a Inglaterra. Né? Era como se fosse uma linha imaginária, uma cerca imaginária. E os países não poderiam mais comercializar com a Inglaterra. Então, ele não conseguiu atingir-la militarmente, ele vai tentar atingir economicamente. Porém, nem todos vão seguir essa orientação de Napoleão, porque eles já vinham com algumas negociações anteriores a esse bloqueio. Por exemplo, Portugal e Espanha, né? E isso vai fazer com que Napoleão invada a Península Ibérica em 1807. E uma das consequências dessa invasão é a vinda da família real para o Brasil. Tá? Ele continua nessas guerras libertadoras. Ele vai promover uma campanha militar na Rússia em 1812, que ele acaba sendo derrotado também, né? Pelo fato lá do inverno rigoroso, da estratégia da Rússia da terra arrasada e assim por diante. Na sequência, né, ele continua com as suas campanhas militares, com as suas guerras napoleônicas, e ele acaba sendo derrotado na Batalha das Nações. Tá? Nessa Batalha das Nações, acaba se juntando alguns países e vencem Napoleão. Isso em 1813. Em 1814, ele acaba sendo exilado na ilha de Elba e se restabelece, né, a monarquia. E aí ele tem uma última fasezinha nessa, né, era napoleônica, porque ele foge da ilha de Elba, ele volta para a França num governo de 100 dias. E aí a sua derrota definitiva acaba sendo em 1815. O governo de 100 dias acontece em 1815. E aí, ele retornando à França, ele vai viver a Batalha de Waterloo, que a prof falou sobre a Colina do Leão na última aula, né? Que também é 1815. Ele acaba sendo capturado, digamos assim, né? E é exilado na ilha de Santa Helena, onde ele acaba morrendo em 1821. Detalhe, de todos esses fatos que a prof mencionou, tá? Eles vão do nascimento à morte. Nascimento, 1769. A morte, 1821. A Era Napoleônica, 1799 até 1815. Ok? Começaria lá, né, no golpe de 18 de Brumário até a Batalha de Waterloo. Essas situações aconteceram durante a Era Napoleônica. Agora, bem, a atividade de vocês. A prof vai voltar para cá e depois eu retorno lá. A atividade que vocês vão fazer essa semana. Vocês vão reler o capítulo 7, que foi proposto da semana passada, já a leitura. Vocês vão anotar no caderno de vocês os principais fatos ocorridos durante a Era Napoleônica. Isso vocês não vão me postar no AVA, tá? Você só vai relacionar. Se você encontrar lá algo diferente do que a lista que a prof passou aí no vídeo. Aí a atividade que vocês vão postar no AVA. Vocês vão no livro, nessa videoaula, vocês vão pesquisar na internet
né, outras fontes sobre a era napoleônica e elaborar uma linha do tempo. Com essa linha do tempo, vou fazer o desenhinho, vou montar a linha do tempo, aí vocês vão fazer um videozinho, e aí a prof colocou, quero ver os rostinhos de vocês, né? Estão aí escondidinhos? Não, a prof quer ver a carinha dos alunos da prof, né? E aí vocês vão postar no vídeo, no AVA, o vídeo que vocês vão fazer, tá? O prof deixou aqui, ó, linha do tempo da era napoleônica. Isso lá nos anexos vai constar também. Tá? O que a prof falou para vocês antes lá quando eu falei dessa parte aqui, ó? Nascimento, 1769. A morte, 1821. Que a prof colocou aqui, ó, amarelo. Amarelo é a vida de Napoleão. A era napoleônica começou de 1799 e vai até 1815. Era napoleônica. Essa era napoleônica aqui, o laranjado, foi dividido em 3 coisas. Essa está subdividida de novo. O que nós temos? O consulado, que significa que foi de 1799 a 1804. De 1804 até 1815 é o Império. E dentro desse 1815 ainda tem o governo dos 100 dias, que a prof colocou aqui. O que vocês vão fazer? Reproduzir isso daqui que a prof colocou aqui, do jeitinho de vocês. E vocês vão mencionar as coisas que ocorreram aqui no meio dessa era napoleônica. Um exemplo, 1806, vou colocar mais ou menos aqui, 1806, bloqueio continental. E assim vocês vão colocar, tá? Campanha militar na Rússia, invasão da Península Ibérica, Batalha de Waterloo e assim por diante. Ok? Vamos ver se vocês conseguem fazer bem bonitinho. Pode fazer numa cartolina, pode emendar folha sulfite, tá? E eu aguardo o videozinho de vocês lá explicando. Quando vocês montaram ela, vocês vão fazer que nem a prof fez agora. De tal a tal é isso, aqui aconteceu aquilo e tal. Um vídeo bem curtinho. Beleza, meus queridos? Até a próxima e bom trabalho a vocês!